A primeira experiência musical acontecia quando eu estava no carro com o meu pai e ele tinha acabado de instalar um leitor de CDs no carro e íamos ouvir um concerto ao vivo dos Rolling Stones. E eu lembro-me que isso acontecia regularmente. Quando era mais novo, ouvia mais rock energético. O que me interessava era a energia. Pus AC/DC aos Led Zeppelin. Agora já estou noutra onda. E prefiro uma correlação entre as palavras e a música ou uma capacidade musical que me interesse. Neste momento estou mais interessado no jazz e há uns músicos novos que são muito bons, como Kamasi Washington ou o Snarky Puppy. E em Portugal temos o B Fachada ou o Samuel Luria. Para começar a escrever músicas, acho que só posso identificar o Bob Dylan. Foi o momento em que o ouvi e que disse: eu também quero fazer isto. O processo de compor acaba por ser tão complicado e tão complexo que é impossível definir que é assim. É sempre diferente. Todas as músicas são diferentes. Todas as músicas crescem ao longo do tempo. Uma música que eu faça hoje, daqui a 2 semanas, se tiver interesse em continuá-la, não vai ser a mesma música. Vai crescer. É como um corpo, um ser vivo que cresce. Escreve-se Saramago, lê-se Saramago, porque o M é grande, é como se houvesse uma separação. A ideia era fazer uma junção das palavras entre a personagem literária e aquilo que nós queríamos fazer, que estava muito relacionado com magia, com... Eu não quero dizer que tínhamos interesse em misticismo, mas o processo de compor acaba quase por ser mágico, aparece simplesmente. E acho que Saramago representa o que nós queremos fazer. Palavras bem pensadas, músicas bem pensadas e quase que tudo aparece como magia. Ou estás a tocar para alguém que conheces e queres impressionar essa pessoa porque trabalhas. Ou não estás a tocar para ninguém. Ou estás a tocar para ninguém que conheças. Isso nunca me aconteceu. Mas o estar a tocar para alguém é assustador por causa da responsabilidade. O estar a tocar para ninguém é assustador porque falta o sentido. Porque é que estamos a tocar se não está ali ninguém? Por isso, a experiência é engraçada, mas no fundo é assustador. É difícil. Dá a sensação que as pessoas já estão escolhidas a Deus. Quem é que vai aparecer e quando é que vai aparecer. Depois não dá muita oportunidade aos novos projetos que aparecem. Acabas sempre a ver as mesmas caras, pelo menos em Portugal. Mas a internet dá maior liberdade de escolha. Tu podes estar a ouvir um rapazito vietnamita a tocar blues e gostares, porque tens a liberdade de chegar lá. O que não aconteceria se estivesse dependente de uma indústria. Por isso, apesar de parecer tudo escolhido, ainda conseguimos fugir ao sistema de vez em quando.
muitas vezes vou buscar músicas minhas e percebe-se que há uma reflexão sobre a minha personalidade que eu não estava a pensar na altura que eu estava a escrever. E realmente descubro-me enquanto estou a escrever as músicas. Ela influencia a minha vida no sentido em que é parte ativa da minha vida e também porque é um modo de olhar a minha vida diferente. Não estás bem a olhar, não estás a olhar ao espelho, estás a ver uma versão de ti, estás a ver a tua própria versão nas músicas. E é uma personagem diferente, se calhar, daquilo que tu és na realidade. Todos tocamos da mesma forma, no sentido em que todos queremos fazer o mesmo, que é tocar. Oh, toda a gente está desafinada, menos eu que sei, não quero nada. Viver no interior e queixar-me do calor, jamais prestar louvor a quem nunca cantou uma canção sem amor. Está fora de tempo, menos eu que sou tão natural como o vento. Vento este que está a desaparecer, criando uma onda de prazer.